Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Filho querido, já fui oferecido em sacrifício e chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia. E não a dará somente a mim, mas a todos que tiverem esperado com amor a sua aparição. Mas o Senhor me assistiu e me deu força, a fim de que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de toda obra má, me levará salvo para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Chegando à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E lhes perguntou: e vós, quem dizeis que sou eu? Simão Pedro respondeu dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isto, e sim o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca a vencerão. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, estamos no ponto mais alto da celebração da festa do padroeiro desta paróquia. A Santa Missa que estamos celebrando aqui ao lado do Padre Vigário, Padre Vicente Feitosa, o Padre Vigário do Sagrado Coração de Jesus em Juazeiro, Padre Pedro Lato, e aqui do conterrâneo, e todos vós, o Padre Almeida, e celebrando em nome do Bispo diocesano, e na condição de Bispo auxiliar, a afluência, a concorrência dos fiéis, a presença aqui do Senhor Prefeito e de outras autoridades, tudo isso dá a esta celebração um caráter de muita solenidade, de muita importância, porque é a igreja toda, a igreja particular, a igreja diocesana, representa a igreja universal, representa a comunidade de todos os fiéis do mundo inteiro, nesta comunhão de fé, nesta comunhão de amor, nesta comunhão de verdadeira veneração no dia de hoje, aquele que é o chefe supremo da igreja, o Santo Padre, o Papa, que continua neste mundo a missão de São Pedro. Portanto, neste grau de solenidade, neste grau de sublimidade, por assim dizer, nós estamos aqui reunidos para levantar a nossa voz, para proclamar as grandezas do nosso padroeiro, cuja festa hoje celebramos, que é juntamente com a festa do grande pregador do Evangelho em todo o mundo, que foi o seu companheiro de martírio em Roma, o apóstolo São Paulo. Hoje assim celebramos aquelas duas colunas mestras, aqueles dois fundamentos mais importantes
da Igreja de Deus na Terra, São Pedro e São Paulo. Cada 5 anos, todos os bispos do mundo inteiro devem ir a Roma e dobrar os seus joelhos sobre o túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo, lá em Roma, para dizer que a Igreja nasceu ali, vem dali, por graça de Deus, por inspiração divina, na pessoa de Jesus Cristo, que entregou aos seus apóstolos toda a sua missão de continuar a sua tarefa de levar o Evangelho até o último extremo da terra, o último extremo na consumação dos tempos. E mais ainda, como lembramos ontem à noite, a festa de São Pedro este ano tem uma nota bem singular, bem distintiva, bem marcante, que é a presença do Santo Padre, a partir de amanhã, abençoando o nosso território nacional e trazendo na sua palavra aquela mensagem de vigário de Cristo para iluminar os nossos caminhos, para fortificar os homens de boa vontade nesta luta pela edificação da Igreja de Deus, cada vez mais entre nós, bons brasileiros, bons cristãos, e de modo geral também, todos devotos do grande apóstolo que foi São Pedro. São Pedro, meus amados irmãos, nós conhecemos a sua vida. Ele era um homem ardoroso, impulsivo, muito impulsivo, São Pedro. Na sua ousadia, na sua presunção, ele achava que jamais haveria de negar o seu mestre. Quando Cristo disse: Pedro, eu rezei por ti, porque o demônio iria te mastigar, te triturar, assim como se tritura no moinho. Mas tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Pedro e Paulo são os nossos mestres na fé, meus amados irmãos. E Pedro, que vem aí, o Papa, o que vem fazendo no meio de nós? Tem que continuar aquela mesma missão de São Pedro, nos confirmar na fé. Nesta fé, tem uma coisa que nós seguramos e não seguramos ainda. Temos a fé e, ao mesmo tempo, vacilamos. A fé é algo de inseguro em nossa vida. Nós cremos, nós confessamos, mas todas as vezes nós fraquejamos em nossa fé durante as tentações de nossa vida. Nós nos lembramos daquela vez que Cristo vinha no barco, que os apóstolos vinham no barco, que Cristo vinha caminhando sobre as águas. E São Pedro, à primeira vista, teve medo, pensando que era um fantasma, que era uma visagem, que vinha caminhando em cima das águas. E nosso Senhor disse: não tenha medo, sou eu. E Pedro disse: se tu és Cristo, manda, eu também caminho sobre as águas. E Cristo mandou que ele fosse caminhar sobre as águas. São Pedro começou a pisar em cima da lâmina da água. No começo, caminhou mais ou menos. Mas depois de uma onda muito alta, Pedro sentiu a fé fraquejar. Faltou-lhe a fé. E começou a afundar na água e dizer: Senhor, salva-me. Jesus se toma pelo braço e diz: um homem de fé fraco. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós também fracassamos em nossa fé. Por que que nosso Senhor coloca dentro de nós a figura de São Pedro, aquele homem que fracassou na fé, por assim dizer, para nos ensinar, para nos dar esperança, para, apesar de tudo, nós continuarmos acreditando, apesar de tudo, nós acreditarmos na Igreja de Deus. São Pedro foi fraco, negou Jesus Cristo, negou 3 vezes o mestre, negou até diante de uma criada. Mas
galo cantou, como diz o padre Vieira. O galo cantou, Cristo olhou e Pedro chorou. Foi fraco, foi covarde até certo ponto. Mas logo depois, soube se arrepender. Logo depois, soube voltar atrás. É a grande lição de São Pedro. O homem fraco e o homem forte. Ele foi fraco porque confiou nele mesmo. Quando Cristo disse, Pedro, eu rezei por ti, para que tu uma vez convencido, confie nos seus irmãos na fé. Ele disse, Senhor, mesmo que todo mundo se abandone, eu jamais te abandonarei. Sou capaz de morrer por ti. Pedro confiou em si mesmo. Pedro confiou nas suas próprias fraquezas, por assim dizer. Mas depois nós sabemos como ele foi forte, como foi corajoso. Existe em Roma a igreja de covarde. Um dia, um americano se perdeu na cidade de Roma. Passou por aqueles bairros bonitos, bairros elegantes. Depois desceu para os bairros pobres, para a periferia de Roma. E começou a vagar, sem saber o rumo, desorientado. Então, naquela igreja que não sabia qual era, a igreja tinha só uma porta aberta para o escuro. Ele entrou na igreja, depois, pouco a pouco, a retina dos seus olhos se foi abrindo, e ele foi vendo qual era a igreja. Estava escrito na parede, covarde, Dorme. Para onde tu vais, Senhor? Era aquela igreja que estava ligada à história de São Pedro, a lenda de São Pedro que fugia de Roma. São Pedro, quando foi perseguido, diz a lenda, começou a fugir de Roma. E encontrou-se com Cristo na saída da cidade de Roma. E Cristo vinha com a cruz às costas. E Pedro queria perguntar, Senhor, para onde vais? Covarde, Domine. Onde tu vais, Senhor? E já Cristo lhe disse a ele, eu vou morrer mais uma vez por ti. Eu vou morrer mais uma vez por ti, porque uma vez só não foi suficiente. E São Pedro volta atrás, e nós sabemos pela sua história, que no momento de ser crucificado, ele pediu para ser colocado de cabeça para baixo, por dizer-se digno de morrer, como Cristo expirara na cruz. Muitas vezes, meus amados irmãos, também nós nos perdemos, como se perdeu aquele americano, na aceitação deste mundo, nos torvelinhos da vida presente. Muitas vezes, nós nos descaminhamos em nossa vida. E podemos escutar, como escutou ouviu aquele americano escrito na parede, covarde, Domine, para onde tu vais? Para onde nós havemos de ir, Senhor? É a palavra de São Pedro. Para onde nós havemos de ir? Quando Cristo prometeu a sua Eucaristia, que ninguém pôde acreditar naquele instante, todo mundo começou a se afastar de Jesus Cristo. E ele pergunta para os apóstolos, vocês também querem ir embora? Os apóstolos disseram, para onde nós havemos de ir? Na voz de São Pedro. Foi Pedro que falou. Para onde nós havemos de ir, Senhor? Porque só vós tendes palavras de vida eterna. Nós cremos e confessamos que tu és o Cristo, o Santo de Deus, o Filho do Altíssimo. Aí está, meus amados irmãos, a lição da fé de São Pedro. A fé que vacila, mas a fé que sabe se firmar novamente em Cristo. Vamos seguir a São Pedro, imortal aqui na terra, na palavra da presença do Santo Padre e Pai. Imortal no céu, pela sua história, por toda a sua vida, que entre nós permanece com a lição de verdadeira vida cristã. No meio da fraqueza, mas nos firmando sempre na fé verdadeira. Para onde havemos de ir, Senhor, só vós tendes a palavra que aclareia, que esclarece todos os caminhos e que nos dá o sentido da nossa verdadeira existência. São Pedro, portanto, é o mestre da nossa fé. São Pedro, portanto, é o modelo diante de nós,
nas nossas fraquezas, nas nossas vitórias, para confiarmos cada vez mais em Jesus Cristo. Uma das passagens bem importantes da vida de São Pedro é aquela de Cesareia de Filipe, à beira do mar de Cesareia de Filipe, quando Cristo pergunta para São Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais do que ele? É o grande convite de nosso Senhor, para que Pedro venha reparar pelo amor, pelaquela declaração de fidelidade, toda a sua fraqueza, toda a sua infidelidade, toda a sua falta de amor. São Pedro é o mestre da fé, mas também é o mestre do amor de Deus. O mandamento diz: devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Mas quantas vezes, meus amados irmãos, nós deixamos de amar a Deus? Quantas vezes nós confessamos sinceramente que amamos muito mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus? Nosso Senhor pede a São Pedro um amor maior do que todos os amores do mundo. Pedro, tu me amas mais do que isso. Os apóstolos queriam muito bem a Nosso Senhor. Entre eles, havia João Batista, que é aquele a quem Jesus amava. O discípulo do amor, que era João Evangelista. E Nosso Senhor pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que este, mais do que os outros. O Papa, meus amados irmãos, é homem de coração grande, que ama de uma maneira ilimitada a todos os homens. Aí vem o seu Padre e Papa, vem como mensageiro, vem como pastor, vem para anunciar o Evangelho, vem para durante todos os dias, de uma maneira incansável, de uma maneira missionária, muito extremo do amor apostólico, por assim dizer, percorrer incansavelmente todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, para mostrar o grande amor do coração de Pedro que está nele, o grande amor do Papa por todos os fiéis brasileiros. São Pedro, o primeiro Papa, Deus Nosso Senhor exigiu que amasse mais do que todos os homens a Cristo, a Nosso Senhor e também aos seus irmãos. Nós vamos aprender de São Pedro. Nós vamos aprender do Pedro vivo, que é o Papa que vem entre nós. Nós vamos aprender a grande missão, o verdadeiro amor a Deus, o verdadeiro amor aos irmãos. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós pensamos que o cristão é aquele que reza, o cristão é aquele que vem à missa, o cristão é aquele que se confessa. Tudo isso é verdade, mas não para aí. O cristão de verdade, o cristão que Nosso Senhor quis demonstrasse a face ao mundo, para que todo mundo visse que ele era cristão, é aquele que ama, é aquele que tem caridade, é aquele que ama Deus por todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo. O grande mandamento que Cristo deu, o novo mandamento que Ele mandou que todos nós observássemos como Ele observou, é amar o próximo como Ele nos amou, Jesus Cristo. Portanto, na festa de São Pedro, Ele que é mestre da fé, que nos ensina verdadeiramente a vivermos a nossa fé cristã no meio das dúvidas e vacilações deste mundo. Ele nos ensina também o grande mandamento do amor, que deve cada vez mais tomar conta do nosso coração, deve cada vez mais penetrar em nossa vida, deve cada vez mais influir no nosso comportamento, deve cada vez mais transformar a nossa vida, consequentemente, toda a sociedade. Se os homens amassem verdadeiramente a Deus, se os homens amassem verdadeiramente aos seus irmãos, nós teríamos uma outra imagem bem diferente da Igreja de Deus na Terra, da sociedade, da família humana, que muitas vezes está marcada pelo ódio,
pelo crime, pela guerra, pela indiferença, por tudo aquilo que divide os homens sobre a terra e afasta os homens daquela imagem verdadeira da família que Deus quis existisse no mundo, da família que Cristo veio estabelecer nessa terra, a família vinculada no amor, vivendo a sua verdadeira vida, que é a vida de Deus, que é amor, que é a caridade. Estamos às vésperas do grande Congresso Eucarístico Nacional, o 10º Congresso Eucarístico, que vai ser aberto no próximo dia 9 em Fortaleza, pelo Santo Padre, o Papa, o Pedro, que estará presente entre nós de amanhã em diante. O Congresso vai reunir o povo para que todo mundo pense no grande mistério da fé e do amor. A Eucaristia é o mistério da fé. Quando o Padre coloca Cristo, por assim dizer, do pão e do vinho na missa, diz: eis o mistério da fé. O mistério fidei. O grande mistério do amor de Deus, que não mediu distância, que nos amou até o extremo, se escondeu debaixo do vinho do pão para vir para dentro de nós. Deus desceu até a humilhação mais elementar, por assim dizer, se transformando em alimento, se transformando nessa coisa tão comum que é o pão de cada dia, para poder estar dentro de nós. É o mistério da fé. É a fé que nos diz que aquele pão deixou de ser pão e transformou-se, virou o corpo de Deus. Que aquele vinho não é mais vinho, porque já é o sangue da nova e eterna aliança, que Deus generosamente derrama sobre o altar para lavar todos os nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados, como ele mesmo diz no texto que se lembra, que se renova em cada Santa Missa. A missa, o mistério da fé, mas é também o mistério do amor, o mistério da unidade. O Papa vai nos chamar a atenção sobre isso. Ele vai celebrar a primeira missa do Congresso Eucarístico Nacional em Fortaleza, na tarde, às 4 horas da tarde, do próximo dia 9 de julho, para convocar todos os homens em redor da Eucaristia, para lembrar que aquele pão é o pão que desceu do céu, para que todos os homens, tomando daquele pão, se alimentando do pão vivo que desceu do céu, se sintam todos filhos do mesmo Pai, na nossa fé cristã. Vamos pedir a São Pedro, hoje imortal lá no céu, e hoje também imortal aqui na terra, na presença do Santo Padre e Papa, que ele nos ensine a vivermos cada vez mais, firmados nessas duas asas, por assim dizer, que nos faz voar de volta no caminho que leva à casa do Pai. A asa do amor e a asa da fé. Vamos firmar a nossa fé nesta igreja una, santa, católica e apostólica. Esta fé que de Roma dita uma palavra segura e serena para toda a humanidade, que congrega todos os homens debaixo do mesmo sinal da cruz, o mesmo sinal da fé verdadeira. Vamos nos sentir felizes e todos estamos dentro da barca de São Pedro. A barca de São Pedro que é lembrada até nesta igreja de pedra, onde estamos celebrando a sua festa nesse instante. Todos recolhidos nessa barca, todos embarcados sob a proteção de São Pedro, que como bom timoneiro, como bom guia, vai no leme da barca, nos guiando, nos orientando, nos levando de volta à casa do Pai. Nesta fé, dentro desta barca, nós estamos seguros que apesar de todas as nossas flutuações, vacilações de nossa fé, nós estamos na barca de Pedro, estamos reproduzindo em nós mesmos, pelas nossas fraquezas, a sua vida humana e pela nossa fidelidade, pela nossa verdadeira fé, nós estamos reproduzindo também a sua confissão, que vem no Evangelho de hoje. Tu és o Cristo Deus vivo, aquele que o Pai enviou entre os homens. E neste amor de irmãos, neste amor que nos faz solidários uns com os outros, neste amor que nos faz todos rezarmos juntos, com muita alegria, Pai nosso que está no céu, neste amor que nos congrega em torno da Eucaristia, nós nos sentimos cada vez mais uma família una
na mesma fé, uma família alimentada no mesmo pão, uma família acolhida na mesma barca de Pedro e rumando feliz e alegre no rumo, na direção da pátria celeste. São Pedro lá do alto nos abençoe. São Pedro lá do alto inspire o Pedro aqui da terra e a partir de amanhã está no meio de nós, para que todos, ouvindo a sua palavra, escutando os seus conselhos, como fosse o conselho do próprio Pedro, que aqui é patrono desta igreja, escutando a voz do Papa, nós sigamos felizes, firmes e destemidos neste caminho de fé e de amor que o Papa vem ditar para todos nós. Meus amados irmãos, está na hora de todos nós abrirmos os nossos ouvidos, abrirmos os nossos corações, escutarmos serenamente, tranquilamente, mas com muito respeito e veneração, a palavra do Santo Padre Papa João Paulo II, para que esta palavra marque um rumo novo ao nosso Brasil, marque um rumo novo para todos nós, para firmados na fé e no amor, caminharmos como os filhos de Deus, sobre a bênção de São Pedro, sobre a sua orientação, no destino da casa do Pai, para sermos filhos de Deus aqui na terra, para venerarmos a Deus como nosso Pai e amarmos todos os homens como nossos irmãos, vivermos a verdadeira família de Deus entre os homens, para viver um dia também uma verdadeira família, como irmãos, no reino, na pátria celeste, assim seja. Creio em um só Deus,
Celebrando a memória dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da Igreja, peçamos ao Pai luz, coragem e força para nos mantermos firmes na fé e na esperança. Pela Igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos, para que em plena liberdade possa anunciar o Evangelho a todos os povos, rezemos: Senhor, aumentai em nós a fé. Pelo Papa João Paulo II, nosso bispo diocesano Dom Vicente, seu bispo auxiliar Dom Newton, os sacerdotes aqui presentes, para que continuemos sendo imagens perfeitas de Cristo sobre a terra, sinal da fé e da unidade, rezemos. Por todos os habitantes desta paróquia de Caririaçu, para que, unidos pelos vínculos da fé e da caridade, sejam sempre felizes, rezemos ao Senhor. Pelos nossos irmãos desta paróquia, que durante a festa do padroeiro foram chamados à casa do Pai: Miguel de Souza Lima, José Raimundo de Oliveira, Alexandre Bernardino da Silva, João Cosmo, e mais uma mulherzinha anônima. Rezemos para que Deus lhes conceda o repouso na luz da sua face. Rezemos ao Senhor. Por todos nós, para que sejamos capazes de nos alegrar quando tivermos que sofrer algo por causa de Cristo, rezemos. Senhor, guardai de todo mal os filhos que vos procuram, e pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, dai-lhes viver na unidade da fé e do amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor nos dê para o nosso bem e pela sua santa igreja.